Graça no Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos novamente aqui. Gostaria de compartilhar o texto de João 5,24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Observe bem esse texto. Jesus, primeiramente, ele diz, em verdade. Quando Jesus repete assim, é como se ele tivesse dizendo mais ou menos assim, na verdade absoluta de Deus, eu digo isso. Ou seja, Jesus está afirmando que não há mentira nas suas palavras, mas plena verdade. E qual é essa plena verdade? Aí ele diz, quem ouve, primeiramente observe o verbo não está no passado, o verbo não está no futuro, o verbo está no presente. Quem ouve o que? A minha palavra. Se você nesse momento está ouvindo a palavra de Deus, se você nesse momento observa aquilo que Deus está falando ao seu coração, aí ele traz um outro verbo, e crê, uma outra ação. Você ouve e crê, tem ação de crer. Você crê, e aí ele diz, naquele que me enviou. Ou seja, crê que Deus, Pai Todo-Poderoso, enviou Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados e para nos dar exatamente essa bênção da fé. Se você crê em Jesus no presente, você recebe um presente de Deus. E também no presente. Ele diz, tem a vida eterna. Tem, outro verbo. Não terá, sim, aqui está no presente. Você tem, você recebe na hora a vida eterna. Muitas vezes as pessoas pensam em vida eterna pós-morte. Não, depois que eu morrer eu vou ter a vida eterna. Não, Deus já te dá a vida eterna quando você ouve e quando você crê em Deus. Você passa a ter esse patrimônio da vida eterna na sua vida. Por isso que existe a expressão, uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque no presente, quando você ouve e crê, você também recebe no presente a vida eterna. Ou seja, a segurança da vida eterna. E quando você partir, você já tem a vida eterna. Você já a possui, ela é sua, é um presente seu. Você, sem sombra de dúvida, vai usufruir a vida eterna no sentido de passar dessa terra para outra vida quando você morrer. Mas no presente você já tem os benefícios da vida eterna, que é a paz com Deus, é a presença de Deus, é a amizade de Deus com você, é um Deus contigo, um Deus que se revela em Cristo Jesus, que caminha contigo. Isso é vida eterna. Não é só o fato de irmos para o céu, mas o fato também de gozarmos Cristo nessa terra. E observe o que o texto também nos diz. Não entra em juízo. Veja que ele está também se referindo ao presente. Você não entra agora em juízo. Ou seja, a bênção do perdão de Deus não está reservada para quando morrermos. Está reservada para o momento que você ouve e que você crê. Você recebe a vida eterna e o benefício de não entrar em juízo. Em que sentido? No sentido de ser condenado por causa dos seus pecados. Quando nós ouvimos e cremos, e a vida eterna vem para a nossa vida, nós recebemos o perdão de Deus. E um perdão que não é um perdão momentâneo, é um perdão completo para toda a nossa vida. É certo que, quando nós erramos, nós temos que pedir perdão a Deus. E isto é efetivado em nós, o perdão de Deus, através da morte de Cristo Jesus. Por isso você não entra em juízo, no presente. Né?
e deixa aquela visão, poxa, eu só vou entrar em juízo depois que eu morrer. Não, você não vai entrar em juízo, porque você já foi absorvido por Cristo Jesus. Por isso o texto continua e diz, mas passou. Agora é interessante, o verbo está no passado. Passou da morte para a vida. É um presente que sucede na hora que você crê em Cristo, você tem, e naquele momento você já passou. Você passou, não vai passar mais no presente, você já passou da morte para a vida. Ou seja, a morte deixa de existir para você e passa a existir somente a vida quando você crê. E aqui é a vida com Cristo Jesus. Aqui é a vida eterna com Cristo Jesus. A morte é a morte oriunda dos nossos pecados. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas quando você ouve, quando você crê, você tem a vida eterna, então você já passou por isso. Você não terá mais a morte oriunda dos seus pecados, mas a vida eterna, porque no lugar que você deveria pagar com a morte, Jesus já morreu por você na cruz do Calvário. Não é maravilhoso isso? A gente saber que a gente não vai mais passar pela morte, a morte eterna, mas que nós já passamos pela morte, quando Cristo passou por nós pela morte, e por isso agora o que nós temos é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a bênção de Deus para você. Portanto, se está ouvindo agora, creia. E quando você tem esse ato no presente de crer, você passa a ter a vida eterna, não a terá. E com a bênção da vida eterna, você passou da morte para a vida em Cristo Jesus, a vida que você tem e vai vivê-la, e lá no céu você vai completamente ter a existência eterna. Tudo isso por causa de Jesus. Jesus é maravilhoso, não é? Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.